Reviravolta no caso do ex-jogador Robinho. Condenado a 9 anos de prisão na Itália por ter participado de um estupro coletivo, Robinho veio para o Brasil antes de receber a sentença e não passou um dia sequer na cadeia. Mas agora a Justiça brasileira deu parecer positivo para a transferência da pena. Robinho pode ser preso e pagar pelo crime aqui mesmo, em solo brasileiro. Essa novidade pode afetar o caso de Daniel Alves, outro jogador famoso envolvido em escândalo sexual no exterior. Condenado na Itália, mas livre em território brasileiro. O jogador não aparece mais nos lugares que costuma frequentar, como a cobertura em Santos, no litoral paulista. Não posso dar informação nenhuma. Ou na mansão do condomínio de luxo no Guarujá. Você não pode me dar informação se o Robinho está, se não está? Essa informação, infelizmente, devido à lei, a gente não pode estar passando informação. O ex-jogador abandonou também o futevôlei na praia. Eu já vinha jogando aqui. É verdade que tem até uma rede com o nome dele ali? Tinha. Você jogava aí, como é que era? Um cara respeitado, né? Mas depois que aconteceu isso com ele, sumiu e... Então o vôlei acabou aqui, ó. Ele também não frequenta mais a academia, onde costumava treinar. O sumiço de Robinho coincide com a divulgação da notícia de que ele deve cumprir a pena por estupro no Brasil. O Ministério Público Federal concordou com a transferência da prisão proposta pela Justiça italiana, já que a nossa Constituição não permite a extradição de brasileiros natos. Mas o MP não consegue encontrar o jogador para notificá-lo. Porque todo aquele que pratica um determinado crime, uma determinada conduta dolosa, deve pagar pela sociedade, né, para a sociedade por aquilo e responder por aquilo que praticou, não importa onde tenha praticado. A população se divide. Se ele é brasileiro, ele tem que cumprir pena no Brasil. Acho que o Brasil tem que dar um exemplo e punir, né? Ainda mais estupro. Eu acho que se ele está errado, ele tem que cumprir a pena, não importa onde. Errou, tem que cumprir. Em janeiro do ano passado, Robinho foi condenado pela justiça italiana em última instância a 9 anos de prisão por ter participado de um estupro coletivo. A vítima é uma jovem albanesa de 23 anos. O crime ocorreu em 2013, em uma casa noturna de Milão, na Itália. Confirmada em interceptações telefônicas nos celulares dos brasileiros. Em uma delas, Robinho diz a um amigo: a polícia não pode dizer nada, porque direi que estava ali com você e depois fui embora para casa. Em outros trechos da gravação, eles também falam sobre as posições sexuais durante o estupro. Hoje, a vítima que acusa Robinho vive na cidade de Bérgamo, também na Itália. Lá, o advogado dela contou ao Domingo Espetacular sobre a primeira conversa que tiveram. Ela estava nervosa, mas como acontece nesses casos de violência, ela achava que era a culpada. As mulheres se sentem culpadas, pensam terem feito algo de errado ou de ter consentido o ato. As conversas entre eles confirmavam o ato sexual e revelaram que a vítima tinha falado a verdade. Foi algo importante, porque deu credibilidade ao processo. Dos 6 brasileiros acusados pelo estupro, 4 não foram encontrados pela justiça italiana e o processo contra eles está suspenso. Além de Robinho, o amigo Ricardo Falco também foi condenado a 9 anos de prisão. Quando a sentença saiu, o ex-jogador já estava no Brasil e, por isso, permanece em liberdade. A justiça italiana chegou a pedir a extradição, o que contraria a lei brasileira. A vítima espera que a condenação seja executada. Falta pouco, porque tudo aquilo que foi feito na Itália foi perfeito. Nós sabíamos que o Brasil impedia a extradição e a respeitamos. Eu sempre disse que o Brasil é um grande país e não o paraíso da impunidade. O parecer do Ministério Público Federal para o cumprimento da pena de Robinho no Brasil já foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. A condenação já está estabelecida.
Então já não se discute mais essa condenação. Eventualmente ele pode tentar um pedido revisional lá, não aqui. O subprocurador-geral da República diz que não é possível estabelecer um prazo para que Robinho seja preso. Feito o trâmite de acordo com a lei, logicamente vão ser tomadas as medidas cabíveis, tá? Para que a pessoa cumpra aquela pena. No caso, o regime inicial deve ser o fechado, tá? Para essa pena, e logicamente a progressão vai se dando de acordo com o passar do tempo. O advogado de Robinho disse que não vai se pronunciar porque ainda não foi notificado pela Justiça. A decisão de transferir a prisão do ex-jogador para o Brasil pode afetar o caso de outro brasileiro, o também jogador Daniel Alves. A pressão para que a Justiça brasileira faça valer o decreto de prisão de Robinho em território nacional aumentou depois do caso Daniel Alves. O lateral está preso na Espanha, também acusado de estupro de uma jovem em uma boate em Barcelona. De acordo com o tribunal espanhol, um dos agravantes que fizeram com que Daniel Alves responda o processo preso foi o risco de fuga para o Brasil. O caso do Robinho trouxe, num primeiro momento, um prejuízo para a defesa do Daniel Alves, exatamente porque será que vale a pena, mesmo com as nossas regras de progressão de regime, cumprir a pena privativa de liberdade no sistema prisional brasileiro? Ou, eventualmente, é melhor cumprir no país onde o crime foi cometido? Na madrugada do dia 30 de dezembro, o lateral foi acusado por uma jovem espanhola de 23 anos de ter abusado sexualmente dela dentro do banheiro dessa boate. O jogador apresentou diferentes versões. Primeiro, nesse vídeo gravado com exclusividade para o Domingo Espetacular na época, chegou a dizer que não conhecia a jovem. Primeiro, eu gostaria de desmentir todas essas acusações que estão circulando aí com meu nome. Estava no lugar, sim, estava, mas sempre mantendo uma distância, sempre mantendo respeito com as pessoas que estão no mesmo local. Depois, Daniel Alves confirmou que teve relações sexuais com a vítima, mas, segundo ele, com o consentimento. O jogador acabou preso no dia 20 de janeiro. Recorreu da decisão para responder em liberdade, mas os pedidos da defesa foram negados pela Justiça da Espanha. Agora, Daniel espera o julgamento, que não tem data para acontecer e pode pegar uma pena de até 12 anos de prisão. O advogado dele explica nesse vídeo, feito a pedido do Domingo Espetacular, que não concorda com a prisão por risco de fuga. Nós discordamos da prisão preventiva, mas a justiça espanhola opta por isso, sacrificar a liberdade de Daniel Alves e submetê-lo ao processo para assegurar que ele irá a audiências. Pesaram contra Daniel as amostras do sêmen dele encontradas no vestido da vítima e o reconhecimento que ela fez de uma tatuagem localizada em parte íntima do corpo do jogador. O processo está em fase de investigação que pode levar 1 ano para ser concluída. A defesa ainda tenta que ele responda em liberdade. Ainda estamos em um período processual de investigação, onde a defesa pode fornecer novas provas. A nova estratégia do advogado foi pedir que a vítima faça um teste psicológico. A defesa solicitou que os médicos visitem também a moça para saber se as sequelas da vítima são compatíveis com uma situação de violência. Se o estresse pós-traumático que alega sofrer tem origem no suposto fato. No caso de Robinho, o subprocurador-geral da República diz que a transferência da pena abre um precedente importante. A consolidação desse precedente vai ser aplicada aos outros casos que aparecerem em relativo à condenação pela prática de crime no exterior por brasileiro nato. Aquela pessoa que pratica um ato delituoso, que pratica um crime, seja no Brasil ou no exterior, tem que responder por ele.